Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Irmãos, eu vou passar um videozinho agora é um momento missionário. Jesus nos disse há 2000 anos atrás que a nossa missão é ir e fazer discípulos de todas as nações. Ele também nos prometeu que só depois que terminarmos a tarefa é que vamos receber a bênção de sua volta. Então, como estamos cumprindo a nossa missão? Para responder, devemos primeiro classificar os 7 bilhões de pessoas na Terra hoje em 3 grupos para decidir onde enviar os missionários. Segundo, analisar nossa força missionária. Terceiro, analisar nossa capacidade financeira de enviar esses missionários. Vamos começar com os cristãos. Cerca de 33% da população do mundo poderia identificar-se como cristãos. Nós chamamos este segmento da população Mundo C. C de cristão. É importante lembrar que nem todas as pessoas que se enquadram no mundo C são verdadeiros crentes em Cristo. Alguns simplesmente identificam-se como cristãos por causa da tradição dos pais ou porque vivem em um país onde todos são considerados cristãos. No próximo segmento, vemos 38% da população mundial que tem acesso ao Evangelho, mas optou por não seguir a Jesus. Eles têm Bíblias em sua própria língua, igrejas por perto, amigos ou colegas de trabalho que são cristãos e até acesso a outros recursos cristãos em sua língua. Essas pessoas têm acesso às boas novas, mas não estão seguindo Jesus. Este segmento da população é chamado Mundo B. Isso nos deixa com 29% do mundo. Pouco mais de 1 em cada 4 pessoas neste planeta nunca ouviram falar de Jesus. Eles não têm nenhuma chance de ouvir as boas novas de Jesus Cristo. Eles não têm acesso ao Evangelho. Não existem Bíblias em sua língua. Não existem igrejas. Não existem crentes por perto. Nenhuma chance de aprender sobre Jesus. Nós chamamos esses 29% de Mundo A. Agora vamos analisar a força missionária. Apenas 1 em cada 1.800 cristãos no Mundo C decide servir como missionário transcultural. Desta forma, podemos contar 400 mil missionários da população Mundo C. Essa é a nossa força total de missionários transculturais em todo o mundo. Você sabia que 72% de todos os nossos missionários estão indo para o Mundo C? Pois é, a grande maioria dos missionários sendo enviados estão indo para as pessoas do mundo que têm Bíblias e igrejas estabelecidas. 25% dos missionários são enviados para o Mundo B, onde já existe algum tipo de acesso a igrejas e Bíblias. Isso deixa apenas 3% do total da nossa força missionária para alcançar o Mundo A, a parte da população mundial que está sem qualquer chance de ouvir sobre Jesus. 29% da população mundial não tem nenhuma chance de ouvir o Evangelho e ainda estamos enviando apenas 3% de nossos missionários para alcançá-los. Vamos analisar agora nosso poder financeiro. Anualmente, todos os cristãos do Mundo C ganham um total de 42 trilhões de dólares. E juntos, eles ofertam cerca de 700 bilhões de dólares por ano para a causa de Cristo. E isto inclui tudo: organizações cristãs, igrejas, juventude, missões e etc. Você pode fazer a matemática? Menos de 2% da renda cristã está sendo ofertada para a causa de Cristo. Dos 700 bilhões doados a todas as atividades cristãs, apenas 45 bilhões são investidos em missões específicas. Isto é um pouco mais de 6%. Na verdade, há mais dinheiro relatado como roubado da igreja a cada ano do que é doado para missões. Lembra daqueles 400 mil missionários? Temos 45 bilhões de dólares para apoiar a eles e o trabalho transcultural que eles estão fazendo. Mas como exatamente está sendo alocado? Bem, 39 bilhões de dólares vai para o Mundo C a cada ano. 87% do dinheiro de missões está sendo enviado para o mundo cristão, onde há Bíblias e igrejas disponíveis e as pessoas já estão seguindo a Cristo. 5,4 bilhões, ou 12%, vai para o Mundo B a cada ano. Aqueles que têm acesso à mensagem do Evangelho, mas o rejeitou. Isso deixa apenas 450 milhões de dólares, ou seja, 1% de todo o dinheiro de missões vai para o Mundo A, onde existem os povos menos alcançados do mundo. Para colocar isso em perspectiva, anualmente americanos gastam mais dinheiro em trajes de Halloween para seus animais de estimação
do que cristãos enviam ao mundo há para a causa de Cristo. Para resumir, apenas 3% da nossa força missionária, apoiada com apenas 1% de doações missionárias, está saindo para alcançar os 2 bilhões de pessoas que não têm acesso ao Evangelho. 2 bilhões de pessoas ainda estão esperando as boas novas de Jesus Cristo. Então aqui vai uma pergunta para você. O que você vai fazer para mudar isso? Irmãos, esses dados chamam muita atenção. E eu acho que a gente precisa orar mais por isso, né? Da gente estar investindo mais nessa porcentagem que não conhece a Jesus ainda. Eu, quando vi esse vídeo, a Fabiana pediu para mim estar passando esse vídeo, fazer o momento missionário, me chamou a atenção que eu acho que a gente tem que orar mais para que nós possamos investir mais nessa porcentagem. Eu lembro que um tempo atrás passou um missionário aqui, não sei se foi dessa vez que passou um missionário, não, foi um tempo atrás. E uma das coisas que me chamou a atenção nesse vídeo também, que tem muita gente dentro da igreja que tem todo esse acesso de Bíblias, informações e tudo, mas não teve um encontro com o Senhor ainda. Isso me chamou a atenção com relação aos nossos filhos, que na época que ele veio aqui, ele falou isso, que a gente tem os nossos filhos, a gente cria no caminho do Senhor, e eles ainda não tiveram encontro com o Senhor. Então, eles têm acesso a toda a informação, mas não teve encontro com o Senhor. E na igreja, né, pelos dados, está mostrando isso, tem cheio de gente que não teve encontro com o Senhor ainda, e depois ele mostra outra porcentagem que não tem acesso nenhum às informações, e que nós precisamos nos atentar a isso. E a minha oração essa noite vai ser nessa direção, de que o Senhor levante pessoas. No meu coração tem um fogo que arde muito. Eu aprendi a gostar de missões depois que eu vim para essa igreja, a Igreja Batista. Eu vim de uma igreja que não falava muito em missões. E hoje meu coração arde muito por isso. Missões, fazer missões. E todas as vezes que esse mês, agora que falou muito de missões, foi um mês que eu chorei muito. Então eu sinto que Deus toca muito no meu coração, que eu tenho um chamado missionário. Mas às vezes eu fico falando, Senhor, eu não posso ir para tão longe. Mas se a gente parar e pensar, não precisamos ir para tão longe para fazer missões. Nós podemos fazer na própria família, na nossa rua, na nossa comunidade, e nós não estamos fazendo. Temos liberdade para isso, não somos perseguidos, estamos presos. Tem algo que prende a gente, percebe isso, irmãos? Tem algo que prende a gente a falar do amor do Senhor, não é? Tem um impedimento muito grande na nossa vida, que a gente não fala do amor do Senhor para as pessoas. Isso acontece comigo também. Arde tanto no meu coração o desejo de fazer missões, mas eu posso fazer na minha rua, na minha comunidade, na nossa comunidade, e isso a gente não tem feito. Então, acho que a gente tem que orar nesse sentido, de pedir ao Senhor para quebrar isso na gente. Tirar isso, esse impedimento no coração da gente, de não falar. Na faculdade, no trabalho, na escola, nós não temos falado. É esse 3% aqui que passou do lado de cá, que não conhece, e tão pertinho de nós. Não precisamos ir para longe falar. Precisamos investir mais aqui mesmo. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos orar nesse momento, para que Deus desperte o nosso coração. Que Deus levante missionário na nossa igreja, na igreja brasileira. Amém? Senhor amado e Pai querido, perdoa-nos, Pai querido, nossos erros, nossos pecados. Tira de nós, Pai, toda frieza, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que tem impedido a falar do Teu santo nome, Pai. Quão maravilhoso tem sido as obras do Senhor com as nossas vidas, os milagres que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, o cuidado, o amor do Senhor para conosco. Muitas vezes, Senhor, nos encontramos presos em falar simplesmente, de dizer que o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor Jesus Cristo, nos ajuda, nos atenta, nos desperta, Senhor Jesus, a uma vida missionária, uma vida de missão, Senhor Jesus, na oração, nas ofertas,
nas palavras, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Levanta, Senhor, no nosso meio missionário. Levanta, Senhor, pessoas sedentas, Pai, pelas almas perdidas, Pai. No nome de Jesus, Senhor, que isso venha arder muito forte no nosso coração e que nós não ficamos só na vontade, mas que nós venhamos ter atitudes, Pai. Atitudes todos os dias, que Teu Espírito Santo possa nos atentar, nos despertar e nos lembrar todos os dias e falar do Teu santo nome, Pai, para que Sua volta se apresse, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Se tem alguém aqui nesta noite, Pai, que não conhece o Senhor, que possa experimentar do amor do Senhor, Pai, e saber que Tu és um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus que tem cuidado de nossas vidas, que transforma, que cura, que liberta, que nos perdoa de qualquer pecado, Senhor. Nos ajuda, Paizinho, nós precisamos do Senhor. No nosso país, onde quer que nós estejamos, desperta missionários, Pai. No nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Tá bom? Muito bem. Nós estamos trabalhando ao longo deste ano nesse tema, uma igreja autêntica vivendo no mundo em transformação. E nós estamos percebendo as mudanças, né, do mundo. Tem sido uma constante. O tempo todo as coisas estão mudando. Geograficamente as coisas estão acontecendo porque em alguns lugares as pessoas estão destruindo tudo, né? Em alguns lugares estão destruindo tudo. Demograficamente há uma mudança também, porque está acontecendo um êxodo muito grande, pessoas estão saindo de suas terras e se mudando para outras terras, sem falar nas baixas que o mundo tem experimentado de pessoas que estão morrendo em alto mar, nos grandes naufrágios aí por causa desse êxodo, pessoas que estão sendo mortas nas guerras que estão acontecendo em vários lugares. Então, demograficamente, nós também estamos vivenciando uma mudança muito grande. Mas esse desafio da pregação do Evangelho para toda criatura, ele não muda e não mudará jamais. Já foi determinada esta ordem, já foi dada a ordem uma vez, e é de uma vez por todas a responsabilidade que o crente em Jesus Cristo tem de anunciar o Evangelho a toda criatura. As pessoas estão lá morrendo nos seus lugares, as pessoas estão lá nos seus lugares precisando ouvir falar do Evangelho, e por outro lado, de uma maneira também não muito legal, da forma como está acontecendo, mas as pessoas, se você olha para o lado positivo, elas estão saindo desses lugares inacessíveis ao Evangelho e estão indo para lugares onde o Evangelho é acessível. E isso é muito bom, que é uma grande obra que a igreja pode realizar, é receber bem essas pessoas em seu mundo, receber essas pessoas e mostrar para eles a beleza do cristianismo, mostrar para eles a beleza do que é viver com o Senhor Jesus Cristo. Então, muitas dessas pessoas terão a oportunidade de ter um encontro com Jesus, porque elas serão recepcionadas em lugares onde o Evangelho é acessível, e elas então conversarão a respeito disso. O Rafael, agora no final da tarde, ele me chamou lá naquele negocinho lá, né, no aplicativo lá, fala: pastor, tem um saudita, né, aqui no grupo, né? Hoje, agora à noite eles estão jogando, não sei qual é a diferença de horário, mas ele tem jogo hoje pela semifinal. Ele falou: tem um saudita no grupo, e ele é um muçulmano, ele é assim, muito ferrenho muçulmano. O senhor tem alguma ideia de como eu posso fazer para confrontá-lo com o Evangelho? Não é? Então nós conversamos agora no final da tarde um pouquinho, mas essa é uma coisa interessante, né? As pessoas virão, elas virão de todos os lugares. E a primeira confrontação que elas terão, de verdade, na realidade, nem é com a pregação da palavra, não é chegar com os dois pés no peito, né, do cidadão e já impondo. Não, a primeira coisa que elas verão é quem é você, a sua vida, o que você faz, né? De que maneira você ama realmente aquilo que você diz que crê que ama, porque ele ama aquilo que ele diz que crê que ama. E ela vai chegar e vai encontrar você, e vai ver a sua vida, o seu estilo de vida, de que maneira você leva
esta fé que você tem. Se você é comprometido de verdade com esta fé que você tem. E se você for comprometido com esta fé que você tem, então você terá a oportunidade de compartilhar com esta pessoa que é comprometida com a fé que ela tem. Ela não vai dar ouvidos para aquele que não é comprometido com a fé que diz que tem. Ela não vai dar ouvidos a isso, porque ela tem uma fé fervorosa, ela crê naquilo lá, ela segue aquilo lá fielmente, e aí ela vai encontrar um grupo de pessoas que se dizem, não é, que tem uma fé genuína, mas ela percebe que não é bem assim. Ela percebe que a pessoa não é tão séria naquilo que diz que crê. Então ela não vai dar crédito à sua palavra, não vai dar. Obrigado, não sabia o que estava incomodando, mas era isso aí, né? Ela não vai dar crédito à sua palavra. E isto já começa dentro de casa. Isso acontece dentro de casa. Eu disse ontem para os pais aqui, não é? Você vai ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar. E de que maneira que os filhos vão aprender? Pelo exemplo dos pais. É assim que funciona. Se o pai é uma pessoa comprometida, o filho provavelmente tem toda a probabilidade de crescer também comprometido com isto, não é verdade? Eu sei que a Elô gosta de coleção, coleciona figurinha, coleciona um monte de coisa. Ela gosta disso, né? Agora estão fazendo essa coleção dos bichinhos da Disney, aqueles negócios lá, tá muito legal isso aí. Agora, eu acharia estranho se ela não gostasse tanto, porque o pai dela é um colecionador nato, né? Então, mas você vê, vai vendo, vai acompanhando. Na minha casa, por exemplo, lá em São José dos Campos, todo mundo faz coleção de figurinha, todo mundo gosta de colecionar figurinha, né? E no momento eu estou colecionando a melhor coleção da minha vida, que é do Palmeiras 100 anos. Então, você pode comprar pacotinho de figurinha e trazer de presente, é R$1 apenas, vai ali e compra. Então, é muito legal. Agora, tem álbuns lá na minha casa guardados, lá na casa do meu pai, do passado. Meu pai é um colecionador de figurinhas, né? Meu pai gosta disso, sempre gostou, e a gente sempre fez isso. Outra coisa que se gosta muito na minha casa, lá todos, é de ler. Todo mundo lá lê e lê muito, todos. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, todo mundo lê. Lê bastante ainda. Então, não é de estranhar que os netos lá, todo mundo também gosta de ler. E falando nisso, meu pai foi com a minha irmã lá na rodoviária, e tem uma banca muito grande lá, e ela achou um livro maravilhoso, né? E ela comprou o livro e veio e falou assim: olha o livro que eu achei. Um livro que estava lá nessa promoção agora, não sei se tem uma promoção do livro aí que está muito barato, dava de R$39 por R$9,90, um livro muito bom, o Manual da Raiva, um livro maravilhoso. Ela falou, olha, aí nós fomos lá, a minha irmã falou, não, vamos lá, fomos lá na rodoviária, de novo na banca. Olha, procuramos. Falei, eu preciso deste livro, Manual da Raiva, né? Porque é bom mesmo. Tá? Aí procurei, não achei. Falei, puxa, acabou. Ele falou, o rapaz foi no estoque, falou, olha, não tem mais. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui pegar uma revistinha lá, quando eu puxei a revistinha, tinha um livro lá. O Manual da Raiva, o último, estava lá, escondidinho. Falei, é meu, né? O Manual da Raiva. Os escritores são americanos e são crentes no Senhor Jesus, e eles trabalham nessa área de aconselhamento. É muito bom, viu, Bárbara? Você pode adquirir esse livrinho que é muito bom para a sua área, viu? E eu falei, e esse livro eu vou comprar, vou dar de presente para a Arlete, para ela ler, Manual da Raiva, né? Porque eu falei, eu vou dar para a Arlete, para ela poder, né? Para ela aprender um pouco. Aí ela disse que vai ler sim, que é para poder saber como lidar comigo, né? Então, tá tudo bem. Mas é assim, a gente gosta dessas coisas. Por quê? Porque a gente aprende. A gente aprende com o exemplo. O exemplo é maravilhoso. E uma pessoa que vem desse êxodo de seu local, por causa das guerras, da perseguição, da morte, de tantas coisas que estão acontecendo, ela vem e ela vai dar de cara com o exemplo das pessoas. Imagina aquele senegalês que eu mencionei outro dia, lá na cidade de Maringá, que foi agredido nas ruas lá e xingado de macaco, né, de negro sujo, imundo. Imagine a impressão dele logo de cara das pessoas. Né? Imagine a impressão que ele teve logo de cara.
né? Se não houver pessoas ali para ajudá-lo a compreender que não é assim, né? A primeira impressão ela é terrível. Ela é terrível, a primeira impressão. Então, as pessoas devem ser bem cuidadas, bem tratadas, em primeiro lugar. Por quê? Porque é o seu estilo de vida que vai falar alto. Aí entra essa questão: o mundo está sendo transformado? Está. Está. O mundo está sendo transformado. Quando você ouve falar de toda a corrupção no nosso país e no mundo, é porque o mundo está sendo transformado. As coisas estão acontecendo, né? E o mundo vai passar por muitas mudanças. O Senhor Jesus já disse isso. Ele já alertou a respeito destas coisas. Ele já falou que seria assim, que o final dos tempos seriam tempos tenebrosos. Tenebrosos. O apóstolo Paulo, orientando aos irmãos que eram pastoreados por Timóteo, ele diz também que os últimos tempos seriam tempos muito difíceis para todo mundo. Todas as pessoas estariam sofrendo muito, em todos os sentidos. E que para nós, os cristãos, também seria um tempo de muito sofrimento. E que se não for a misericórdia de Deus, cuidando da nossa vida, abreviando os tempos, ele diz, ninguém vai suportar. Ninguém vai suportar. Se não for a misericórdia de Deus agindo sobre as nossas vidas, ninguém suportará o tanto de sofrimento que ainda está por vir. Ainda está por vir. Nós não estamos vivenciando ainda aquilo que a Bíblia chama de a grande tribulação. Não pensem que isso já está acontecendo no mundo, porque não está. Isso não está acontecendo ainda no mundo, mas a Bíblia diz que haverá uma grande tribulação no mundo. Uma grande tribulação no mundo. Agora você imagina, por tudo isso que está acontecendo, imagine quando chegar o tempo da grande tribulação, que a Bíblia alerta. E que se não for a misericórdia de Deus, ninguém há de suportar tamanho sofrimento. Já pensou nisso? Não pensou. É bom você ficar preparado para tempos difíceis na sua vida com Cristo. E você se preparando é a melhor forma que você tem. Porque se o tempo ruim chegar para a sua vida, e se o pior do tempo ruim chegar para você, que é a morte, que bom que você esteja preparado. Bom que você esteja preparado para morrer, porque é assim. Então, quando nós pensamos nessa transformação do mundo, nós temos que pensar, inevitavelmente, que essa transformação, ela tem que passar pela ação da igreja do Senhor Jesus Cristo nesse mundo. E que nós somos os responsáveis por isso. Nós somos parte como agentes de transformação do mundo. A transformação, ela tem que ser filtrada pela igreja do Senhor Jesus Cristo no mundo. Porque está sobre os nossos ombros a grande responsabilidade de anunciar o Evangelho para as pessoas. Está sobre os nossos ombros a grande responsabilidade de orar pelas autoridades deste mundo. Está sobre a nossa responsabilidade, sobre os nossos ombros, a grande responsabilidade de atender a necessidade das pessoas. Não se engane, porque a igreja foi posta nesse mundo como luz e como sal. A igreja é o agente de acolhimento, a igreja é o agente de transformação, a igreja é o agente de proclamação do Evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. E aí o que nós estamos vivenciando nesse vídeo, por exemplo, que nós acabamos de assistir, do desafio missionário mundial, é que nós somos muito egoístas. Somos muito egoístas, nós não estamos empenhando todas as nossas forças, não. E tem muita gente ainda distante e nem missionário quer ir para esses lugares. As pessoas se sentem vocacionadas e muitas delas, elas escolhem. E falam assim, vai para um determinado país aí, complicado. Não sei se eu vou não, é muito difícil, ou então a família não deixa, tudo é empecilho.
Imagina você sair daqui de um lugar como esse, cidade de Santos, com tanto conforto, tanta coisa boa, para você ir morar num lugar onde não tem saneamento básico, onde não tem educação, onde não tem um hospital perto, onde não tem médico por perto. É terrível isso. E mesmo Deus falando, mesmo Deus tocando no coração, mesmo Deus mandando, tem muita gente endurecida no seu coração. Muita gente endurecida. Filhos que chegam para os pais e falam: Deus me chamou para o ministério. E pais falam assim: de jeito nenhum, vai não. Não vai não. Você vai para outro lugar, menos para determinados cantos deste mundo aí. Então, nós estamos vivendo um momento também muito difícil no nosso meio. No nosso meio. Então, irmãos, eu quero que você abra a sua Bíblia aí, Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, o texto é daquele jovem gadareno, né, porque é na região de Gadara, ou de Gesara, como algumas versões, e o texto relata um quadro assustador. O texto que nós temos aqui é um quadro assim assustador. E eu vou destacar desse texto apenas um detalhe, né, para não passarmos aqui muito tempo, mas apenas um detalhe desse texto que eu quero focar a minha palavra nesta noite. Mas Marcos capítulo 1, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 20. Marcos capítulo 5, do versículo 1 ao 20. Diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus que, com insistência, que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Imagina a cena. Imagina a cena. Um homem vivendo dentro de um cemitério, possesso por
uma legião de demônios, não era um demônio só. Porque isto é uma realidade. Isso é uma realidade, isso é possível. Entendo que isso não é uma historinha qualquer, não. Demônios existem, demônios, essa história é real. Demônios, eles são os espíritos malignos que Jesus disse que vêm para matar, roubar e destruir. Demônios, eles usam as pessoas. Demônios, eles transtornam famílias completas, cidades, países até mesmo, com sua influência. Demônios, eles vêm para matar e roubar e destruir. Não tem outro jeito. E esse homem aqui, eu não sei quem ele era, não sei qual a importância desse homem, que chamou a atenção dos demônios, e ali naquele homem era uma comunidade inteira, né? Uma legião de demônios. Muitos demônios moravam naquele homem e faziam o estrago que faziam. Aquele homem vivia pelos sepulcros, aquele homem era violento, aquele homem gritava o tempo todo, aquele homem estava numa situação, em outro evangelho diz que ele estava nu, e em outro evangelho fala que ele comia cadáveres, era uma coisa terrível. Agora esse homem tem um encontro, e o encontro nada mais, nada menos do que com Jesus de Nazaré. E quando o demônio vê Jesus, já começa a ficar preocupado. E já corre, já se prostra, e dá uma de bonzinho: que temos nós contigo, Jesus? Olha, por Deus, tem misericórdia de nós. Olha que coisa mais impressionante. Mas Jesus mandou que saíssem daquele homem. E a ordem de Jesus, ela não pode ser contestada. A ordem de Jesus tem que ser obedecida. Essa é a realidade. E esta força maligna, você só consegue vencer no nome de Jesus Cristo. Você não consegue vencer pelo seu nome, ou pela sua força, ou por quem você é. Mas é no nome de Jesus Cristo. E o próprio Jesus Cristo disse que há castas de demônios que só saem a partir de jejum e oração, de uma vida entregue no altar de Deus mesmo, porque senão você acaba sendo envergonhado diante de uma ação maligna. Parece-me que estas coisas, de uma certa forma, acontecem naturalmente na vida das pessoas sem que elas percebam. Por exemplo, pessoas que não conseguem vencer determinados pecados em suas vidas. Não conseguem. Elas falam, elas sabem que estão erradas, mas elas não têm forças para vencer. Tem a força da carne? Tem. O ser humano é assim mesmo. A carne é fraca, não é? A carne é fraca, mas Jesus diz que o espírito, na realidade, está pronto. Mas algumas pessoas não conseguem vencer. Elas são derrotadas o tempo todo. Elas sabem qual é a verdade, elas sabem qual é a direção, elas sabem o que tem que fazer, mas não conseguem fazer. De uma certa forma, os demônios continuam operando, continuam agindo na humanidade, continuam agindo na vida das pessoas, derrotando as pessoas, destruindo lares, destruindo famílias inteiras com a sua ação. E parece-me que as pessoas não conseguem entender. Não conseguem ver. Os demônios, eles agem de maneiras, criativas. E a Bíblia diz que o demônio, ele é mentiroso. E que o diabo, Lúcifer, ele é o pai da mentira. E que mentir é coisa natural de um demônio. Para ele, mentir é coisa muito natural. E quando nós proferimos mentira, Jesus disse que nós estamos fazendo exatamente aquilo que Satanás nos induziu a fazer. Quando nós mentimos, nós estamos fazendo a vontade dele, porque ele é o pai da mentira. E eu não estou aqui inventando nada, nem criando uma história, nem dando um ar teatral, não, porque isso está escrito na Bíblia, Jesus diz isso. Quando você profere mentira, você fala daquilo que é normal, que é natural do seu pai, diabo, porque ele diz que o diabo é o pai da mentira.
Então, nós temos maridos que mentem para suas esposas. Temos esposas que mentem para os seus maridos. Temos filhos que mentem para os seus pais. Pais que mentem para os seus filhos. Aí você percebe, existe uma ação demoníaca para a destruição dos lares. Nós temos coisas boas, né? Aliás, coisas más, tenebrosas, diabólicas, sendo apresentadas pelas novelas, pelos programas, como coisa boa, como coisa natural, como coisa normal. E as pessoas encaram assim, desta forma. Assistem às novelas e veem aquela filosofia da novela e encaram como uma coisa normal, natural, é assim mesmo. E não percebe que aquilo ali, existe uma força satânica por trás daquilo, influenciando a vida das pessoas. Influenciando maridos, influenciando esposas, influenciando filhos, atrapalhando todo mundo. Não percebem que as pessoas estão muito mais susceptíveis às tentações na vida. Por quê? Porque elas estão alimentando a sua alma com essas coisas projetadas por Satanás. Elas estão alimentando a sua alma com as coisas projetadas por Satanás. Então elas estão fáceis. Elas são presas fáceis para cair. Elas são presas fáceis para entrar em processo de autodestruição. É assim a vida. As pessoas não percebem quão tenebroso é a força demoníaca e como ela age na vida das pessoas. Filhos desobedientes aos pais. A Bíblia fala disso. Filhos desobedientes aos pais. Filhos rebeldes. Enfim, famílias que estão fora do padrão de Deus. Pessoas que estão vivendo na destruição fora do padrão de Deus. Pessoas que estão vivendo religiosidade que não glorifica Jesus, fora do padrão de Deus. Pessoas prisioneiras de filosofias de vida, de costumes, de culturas que não glorificam Jesus, fora do padrão de Deus. Ação demoníaca, ação de demônios na vida das pessoas. E aí, Jesus conversa com aquele demônio e manda que saia. O demônio fala assim, os demônios falam assim: Senhor, não nos mande embora desta região. Ali tem uma manada de porcos, né? Estava ali, acho que a torcida Mancha Verde passando por ali, né? Tem uma manada de porcos ali, vai lá. Posso ir até lá? Não é? Podemos ir até lá? E Jesus, pode. Eles foram até lá. E entraram nos porcos. E aí os porcos ficaram atordoados e caíram um precipício abaixo e morreram os porcos. É normal isso? Não, não é normal. Porque olha o que acontece logo em seguida. As pessoas correm para lá para ver o que havia acontecido e ficaram com medo, ficaram preocupadas com as suas coisas. E o que elas fizeram? Elas nem prestaram atenção no gadareno, nem prestaram atenção naquele homem. Eles simplesmente mandaram Jesus embora dali. Para eles deveria ser um motivo de alegria, de júbilo, de festa, de ver que aquele homem que estava aprisionado por demônios fora liberto, completamente liberto. Eles poderiam estar felizes porque eles tentaram muitas vezes, acorrentaram aquele homem, prenderam aquele homem e não deu jeito. Aí Jesus, com a sua ordem, diz: sai deles. E saiu. Eles deveriam estar felizes, contentes. Não, eles falaram para Jesus assim: Jesus, vai embora daqui. Por quê? Porque o senhor está acabando com o nosso meio de vida. Já morreram 2.000 porcos. Se o senhor ficar aqui mais 10 minutos, vai morrer mais um monte de porco. E vai acabar com o nosso lucro, nós não queremos isso. Mas e quanto àquela vida? Estou nem aí com essa vida. E a Bíblia diz, obrigado de novo, amiguinho, né? E quanto àquela vida? Estão nem aí com isso. Por quê? Porque apesar de Jesus ter dito que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, isso nunca entrou no coração daquelas pessoas.
O que preocupou aquelas pessoas é que eles tiveram seus negócios arruinados. Mas sabe, nós temos algumas lições importantes aqui para a nossa vida. Primeiro é a gente refletir com muita seriedade qual a importância que nós damos para as pessoas. Qual é a importância que nós damos para as pessoas? Pessoas, gente como a gente. Pessoas que passam pelos problemas na vida. Pessoas que têm dificuldades, pessoas que estão adoentadas, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão vivendo muito tipo de moléstia aí. Qual é a nossa preocupação com essas pessoas? Isso é uma boa reflexão para a gente. Segunda coisa é o que eu estou fazendo com as pessoas que estão acorrentadas na vida. Que não conseguem se levantar. Não conseguem se levantar. Não conseguem sair do buraco em que entraram. O que nós vamos fazer com essas pessoas que vivem derrotadas em seus pecados? O cara não consegue se libertar. Ele é um pecador contumaz. Ele peca, sabe que está pecando, mas não tem forças para vencer e acaba se acomodando naquela situação. Ele acaba se acomodando. Para ele, tudo bem. Já não consigo mesmo, então está tudo certo. Mas ele não consegue perceber lá que existe uma força demoníaca agindo sobre a sua vida. Provavelmente esse cristão, ele não lê a Bíblia, ele não ora, ele não frequenta assiduamente aos cultos na sua igreja, nada dessas coisas. Ele tem uma vida destruída e não percebe. As desculpas que as pessoas arrumam são tantas, milhares de desculpas, mas não se comprometem com o Evangelho de Jesus Cristo. Não se comprometem verdadeiramente com Deus. Elas estão comprometidas consigo mesmas, com as suas coisas. Elas trocam aquilo que é de Deus por aquilo que é do homem na maior facilidade, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma preocupação. Elas não percebem que há sobre a vida delas uma influência maligna. Elas não percebem isso. Então, o que fazer também com essas pessoas? Aí Jesus promove uma libertação naquele homem. Jesus poderia muito bem dizer para aquele homem: agora você vem comigo, porque você vai ser um bom testemunho por onde eu passar. Eu vou poder usar o seu testemunho e nós vamos ganhar muito dinheiro. Onde nós fizermos reuniões, vou usar você. Você vai dar o seu testemunho de libertação e aí nós vamos poder pedir para as pessoas que deem ofertas para o nosso ministério. E se der para filmar ainda, melhor, eles vão filmar os demônios saindo do gadareno, não é? Depois vamos filmar lá, fazer um making off lá com ele, vamos fazer um esquema legal e vamos projetar na telinha, naquela telinha que todo mundo fica grudado todos os dias. Porque lá é um bom instrumento para enganar as pessoas. E o diabo usa alguns religiosos para enganar as pessoas. O diabo usa alguns religiosos para iludir as pessoas também. Você fala assim, mas é isso mesmo? Claro que é isso mesmo. Como é que você justifica a manada de porcos se precipitando ali e sendo afogada e morrendo, e as pessoas mandando Jesus embora? Por causa dos negócios. Por causa dos negócios. Isso é impressionante. E quantas pessoas não estão mais comprometidas com Deus na sua vida por causa dos negócios desta vida? É tudo é motivo para dizer, não dá, hoje eu não posso, hoje não tem condição, hoje eu não vou ter tempo, hoje não vai ser possível, hoje eu não vou. Tudo é motivo.
Você está entendendo? Você está conseguindo compreender? As pessoas estão focadas na manada de porcos. E não estão percebendo quão destrutivo é a ação que está sobre a sua vida. Daqui a muitos anos para frente, elas olharão para trás e perceberão que elas perderam muitas oportunidades. Elas olharão para trás e perceberão que elas deveriam estar numa outra situação ou numa outra localidade, mas elas estão ali porque viveram tomando decisões erradas na sua vida. Foram conduzidas assim por toda a vida. E aí há situações que não têm retorno. Quando o porco precipita-se lá, não há retorno. Ninguém consegue pegar um porco de 400 quilos no ar para fazê-lo voltar. Não tem como. Há situações na vida que não terão retorno. Entenda isso hoje. Por favor, entenda isso hoje. Aquele homem disse para Jesus assim: olha, eu quero seguir o Senhor. Eu vou com o Senhor para onde o Senhor for. E aí Jesus disse: não. Você vai voltar para sua casa e você vai contar para a sua família e para os seus o que aconteceu com você. E aquele homem voltou e se mostrou lá para a sua família. Imagina a surpresa da família vendo aquele homem chegar vestido, bonitinho, arrumadinho, cheirosinho, né? E dizer: olha, eu tive um encontro com Jesus de Nazaré. Eu tive um encontro com Jesus de Nazaré. E ele tirou tudo de ruim que estava na minha vida. Ele tirou tudo de ruim que estava atrapalhando a minha vida, estava me impedindo de viver a minha vida. E agora eu estou aqui para contar para vocês que Jesus de Nazaré existe, é uma realidade. E que Jesus de Nazaré, ele liberta as pessoas de todas as suas moléstias, de todo o mal que cobre a vida de uma pessoa. Jesus de Nazaré liberta. E aí ele contou para a sua família, ele contou para os seus amigos de infância, contou para as pessoas, e diz o texto que ele contou em Decápolis. E você sabe que Decápolis é a soma de 10 cidades. 10 cidades. E era uma região ao norte ali de Jerusalém. A região de Decápolis. Diz aí que ele contou na região de Decápolis. Ele saiu contando para todo mundo que ele teve um encontro com Jesus de Nazaré. E que Jesus de Nazaré libertou a vida dele. E que hoje ele é uma nova criatura. E ele contou esse fato do jeito que o fato aconteceu. E provavelmente ele contou também que Jesus foi expulso lá daquela região por causa disso. E que ele também teve que voltar embora para a terra dele porque as pessoas iam acabar batendo nele. Porque estava muito bom do jeito que ele estava, acorrentado, preso lá no cemitério, comendo restos de cadáveres, vivendo nu, gritando, xingando, violento daquele jeito, se cortando com os cacos daquele jeito. Era uma atração turística. Mas aquele homem foi liberto, não tem graça mais. Não tem graça mais. Porque às vezes as pessoas não percebem que elas são espetáculos nas mãos do diabo. Elas não percebem isso. E cada vez que você é derrotado ali, no seu pecado contumaz, na sua vida, pode ter certeza que tem legião aplaudindo você, viu? Isso é uma festa. É uma alegria para o diabo. Uma alegria para o diabo. Cada vez que você mente, tem uma legião aplaudindo você. Ah, esse é o meu garoto. Esse é o meu menino. Por quê? Porque você está fazendo exatamente aquilo que o diabo quer. Nós temos uma grande responsabilidade, irmãos. Nós temos exemplos de pessoas na Bíblia que tiveram o mesmo encontro com Jesus de Nazaré.
Nós temos aquele cego de nascença, por exemplo, que teve um encontro com Jesus. Né? E parece estranho, né? Mas Jesus devolveu a visão àquele homem. Devolveu não, né? Deu a visão a ele, porque ele não tinha visão. Não é como um outro cego que perdeu a vista com o passar da vida. Ele ficou cego. Não, aquele ali era um cego de nascença. Ele nasceu cego, ele não tinha noção nenhuma do que é a luz. E Jesus deu a ele a luz. Deu a ele a visão. E o que aconteceu? A mesma coisa. Um alvoroço em Jerusalém. Um alvoroço com os líderes religiosos. O que aconteceu? Que história é esta? Como que esse homem está vendo? Isso não pode ser possível. Isso não é verdade. E o que está acontecendo? Leva o homem para testemunhar lá diante do Sinédrio. Vão conversar com os pais dele. Vão lá. E ele diz assim, quem é esse que deu a visão para você? É algum profeta? Ele diz, olha, se ele é profeta ou não, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Simples assim. Simples assim. Eu era cego e agora eu vejo. E parece que ele percebeu que o que ele estava vendo era muito tenebroso, viu? Muito tenebroso. Talvez ele quisesse até voltar ao seu estado anterior e dizer assim, eu quero continuar sem ver. Porque o que eu estou vendo não é legal. As pessoas deveriam estar felizes, porque eu nasci cego e agora com 40 anos de idade eu estou enxergando. E as pessoas não estão felizes, estão me questionando. Estão me questionando, parece que eu fiz uma coisa muito feia. Parece que eu fiz um negócio muito horrível. Mas esse homem seguiu a sua vida glorificando a Jesus. Por quê? Porque depois de uma experiência real com Jesus, não tem outra alternativa para você. Depois de uma experiência real com Cristo na sua vida, não tem outra alternativa de vida a não ser seguir a Jesus. Tá? Porque se você tem ponderado, se você tem racionalizado, se você tem, feito muitas desculpas, é porque alguma coisa está errada na sua experiência real com Cristo. Pode ter certeza absoluta disto. Alguma coisa não está certa na sua experiência, como diria o Henrique Iglesias, na sua experiência religiosa. Alguma coisa não está bem naquilo que você diz que teve com Jesus. Porque se você está titubeando e se a sua vida não está sendo utilizada para seguir a Jesus, tem coisa errada aí. Maria e Marta, duas irmãs que criam em Jesus. E a gente vê pelos escritos que elas realmente criam em Jesus. E Jesus foi visitá-las. E o que acontece? Maria para tudo, vai lá e senta lá na sala para conversar com Jesus. Por quê? Porque o próprio Jesus disse que esta é a melhor parte. Esta é a melhor parte. E Maria escolheu a boa parte. Por quê? Porque é 1000 vezes melhor estar com Jesus de verdade do que fazendo qualquer outra coisa. Davi diz isto quando ele fala que ele preferia estar na casa do Senhor, na porta da casa do Senhor, não lá dentro, ele fala na porta da casa do Senhor, do que em qualquer outro canto deste planeta. Por quê? Porque há delícias na presença de Deus. Ele diz, o pardal encontrou um ninho lá, a andorinha fez um ninho lá na casa de Deus. E eu prefiro estar lá na porta sentado do que em qualquer outro lugar desse planeta. Por quê? Porque há delícias na presença de Deus. Meu irmão, presta atenção, porque é com você. Você não está vivendo para glorificar Jesus,
entenda. Por favor, entenda. Há uma força demoníaca operando na sua vida. Há uma força demoníaca operando na sua vida, amarrando você, prendendo você, aprisionando você. E você está precisando de libertação. O apóstolo Paulo, antes de ser o apóstolo Paulo, ele era o Saulo. O Saulo que saía para matar as pessoas, o Saulo que saía para prender as pessoas, o Saulo que tinha títulos e mais títulos, que era um homem rico, era um homem de comando, era um homem experimentado em tudo na vida. Um dia ele teve um encontro com Jesus. E nesse encontro com Jesus, a caminho de Damasco, ele literalmente caiu do cavalo. Ficou cego por 3 dias pela intensidade da luz. Imagina, ao meio-dia, bem claro, bem dito para os seus leitores, uma luz forte do meio-dia, aquele calor escaldante do deserto, mas ele diz que a luz que brilhou diante dele era muito mais forte do que a luz daquele sol do meio-dia no deserto, a ponto dele ficar cego por 3 dias. E a cegueira dele só foi embora depois que Ananias foi lá, um homem chamado Ananias, que a gente nem sabe quem é esse homem. Ele foi mandado por Deus lá para impor as mãos sobre Saulo e orar por ele. Aí sim ele voltou à visão. Por quê? Porque representa ali também uma cegueira espiritual. Porque enquanto ele estava perseguindo os cristãos, Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E ele disse: com quem eu estou falando? Quem é o Senhor? Ele falou: eu sou Jesus Nazareno, a quem você está perseguindo. E ele pensou: mas eu não estou perseguindo o Senhor, eu estou perseguindo esses caras aqui. Eu estou perseguindo essa moçadinha que diz que acredita no Senhor. Você percebe? Você percebe uma coisa? Você é menina dos olhos de Jesus. Você. E essa força maligna operando na sua vida, amarrando você, prendendo você, é terrível. Terrível. Pregação do Evangelho é contar o fato verdadeiramente como ele é. E a pregação do Evangelho, quando atinge o coração das pessoas, liberta, transforma a vida por completo. Essas pessoas, elas podem dizer o tempo todo: olha, antes de me encontrar com Jesus de Nazaré, a minha vida era o pó. Era o pó. Mas agora a minha vida é outra. Eu continuo pecador porque ainda estou preso nesta carne, que ainda não passou pela transformação da ressurreição, mas eu sou outra pessoa. E está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Porque é assim que acontece na vida da pessoa que tem um encontro com Jesus de Nazaré. Aquele gadareno, que a gente não sabe nem o nome dele, era um cara que as pessoas não se importavam com ele e não estavam nem aí se ele estava sendo destruído ou se ele foi liberto. Nem aí. Mas é um homem que teve a sua vida transformada por Jesus. E é um homem que foi usado por Jesus a partir dali para começar a falar do Evangelho para a sua família, para os seus vizinhos e para toda a região de Decápolis. E mostrar para todos eles que Jesus Cristo transforma, que Jesus Cristo muda a vida da pessoa. É impossível você dizer assim, ó, eu sou de Jesus, e continuar derrotado.
É impossível você dizer, eu sou de Jesus, eu tenho Jesus, e continuar vivendo uma vida medíocre. É impossível isso. É impossível. Porque uma vez que Jesus entrou na sua vida, você deixou de ser aquela velha criatura e se tornou uma nova criatura. Você nasceu de novo. Você nasceu de novo. Os seus valores são outros, os seus interesses são outros. Essa semana eu ouvi uma entrevista de um rapaz que escreveu uma biografia. Eu gosto dessas coisas, eu fiquei lá preso lá naquela entrevista lá. Ele escreveu a biografia da Ângela Maria, não é? Acho que só o pastor João conhece, né, pela idade, né, mas eu conheço. Nem a irmã Ivanir sabe quem é, porque, né? Você sabe quem é a Ângela Maria? Uma das vozes mais privilegiadas do planeta. Tá? Uma voz privilegiadíssima. O cara falou assim, qual o diferencial da Ângela Maria? Ele falou assim, ela tem uma oitava acima de qualquer voz. Eu falei, que nem eu. Que nem eu. É que eu não uso. Para não desempregar essa moçada que vem cantar aqui na frente. Para não desbancar essa turma aqui. Aí, Ângela Maria era muito menina ainda, muito pobre, de uma família grande, mas muito pobre. Lá na cidade de Macaé, Rio de Janeiro, foram convidá-la para cantar no rádio. Aí o pai dela falou, não vai, minha filha não vai. Mas insistiram com ela para ir cantar no rádio. Insistiram com ela para algumas coisas, não vai. Aí ela deu um cambal lá na família dela. Ela saiu de casa e foi morar com uma tia. Ela foi morar com uma tia. A tia dela pegou ela e levou para cantar no rádio, de onde ela nunca mais saiu. Mas sabe de onde ela saiu? De uma igreja batista lá em Macaé. E nunca mais voltou também. Ela fez uma escolha na vida dela. Ela tem grana, tem fama, tem sucesso, mas perdeu a coisa mais preciosa da vida dela. E assim é com você que diz que tem Jesus e não vive a sua fé em Jesus. E Paulo diz numa de suas cartas que nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Eu tenho Jesus, eu sou de Jesus, mas eu não estou nem aí com a vida. Estou nem aí com a vida. E se um muçulmano ferrenho, que ama Maomé, chegar agora aqui na praia de Santos, numa barcaça, parar aí, porque ele está fugindo do país dele, porque estão matando todo mundo lá, ele vai chegar aqui, e eu fico perguntando, que igreja ele vai encontrar aqui? Para ele poder chegar aqui na Praia de Santos e falar assim, eu tive um encontro com Jesus de Nazaré. Eu sou um novo homem. Ele entender, olha, Deus me mandou de lá para cá, numa barcaça, num bote, consegui chegar com vida aqui, porque Deus tinha um encontro comigo naquela praia, com Jesus de Nazaré. Mas será que ele vai encontrar um cara firme? Será que ele vai encontrar uma pessoa realmente apaixonada por Jesus de Nazaré? Será que ele vai encontrar uma pessoa que realmente teve um encontro com Jesus de Nazaré? Essa é uma grande preocupação deste mundo que está em transformação, viu? O cara vai chegar lá no lugar dele e vai continuar do mesmo jeito, e ainda vai montar a sinagoga dele lá no lugar do cara, para poder servir ao Deus dele, porque o nosso Deus está fraquinho. O nosso evangelho está fraquinho. O encontro de Jesus com aquele gadareno mostra para a gente uma coisa muito cruel. Muito cruel. E que às vezes a gente não quer enxergar. Nós estamos nos deixando levar, viu?
As coisas estão por aí fazendo a nossa cabeça. As coisas estão aí influenciando a nossa vida. E nós estamos deixando de lado aquilo que realmente importa, aquilo que realmente é valoroso. Tem gente que não se compromete com Jesus por causa da família. Ah, minha família, sabe como é que é? Tem gente que não se compromete com Jesus por causa dos estudos, por causa do trabalho, por causa de tudo. Tudo. Não é o seu trabalho, não é o seu estudo, não é a sua família. É você que não quer, tá? Há um espírito maligno atrapalhando a sua vida. Você precisa se libertar dele. Você precisa dar um basta nisso na sua vida. E hoje, não tem apelo para você não. Só tem um desafio. Para você dar uma sondada na sua vida, viu? Você teve um encontro com Jesus de Nazaré? Teve um encontro com Jesus de Nazaré, de verdade? Então curve a sua cabeça e feche seus olhos. Vamos orar. O Jesus de Nazaré liberta. Liberta. Você não pode continuar sendo hipócrita. Você não pode continuar sendo mentiroso, medíocre. Não pode. Você não pode continuar sendo falso nas suas coisas. Você não pode deixar as pessoas acreditando que você é um fiel servidor a Deus se você faz coisa errada na sua vida. Você não pode continuar, sabe, deixando que as pessoas pensem que você é uma bênção se você está pisando na bola, viu? Mas isso é com Deus, você e Deus, viu? É você e Deus. É você e Jesus de Nazaré que está vendo você. E esse monte de demônio em volta também que está vendo você, viu? Pode ter certeza disso. Você não pode dizer que você ama a Jesus Cristo, que você tem compaixão das pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, e, por exemplo, e ser contra a oferta missionária. E nem orar pelos missionários. Você não tem compatibilidade com isso. Falar que ama a Deus, ama a obra de Deus, e não é dizimista. Não é dizimista. Então não é verdade isto. Eu não estou falando isso para você dar dinheiro, não, pelo amor de Deus. Eu quero que você seja confrontado com a palavra de Deus, só isso. Eu não quero que você continue do jeito que você está, dizendo que ama a Deus e ama a obra de Deus, mas não falou nem para sua família ainda que Jesus transformou sua vida. Você vai ali na padaria todo dia comprar pão, não sabe nem o nome do padeiro que vende o pão para você lá todo dia. Você nunca conversou com ele. Você vai lá no açougue e pede para o cara, ó, fatia o bifinho lá do jeitinho que eu gosto, de sempre. O cara até conhece você, todos os detalhes da sua vida. Você nunca falou para ele, não sabe nem o nome dele, acho. Você vai naquele restaurante lá, o cara já chega para você e fala, e aí, meu, de sempre? Eu já conheço seus hábitos, mas você não falou de Jesus para ele ainda. Um dia você vai chegar no restaurante, aquele cara não estará lá servindo você, e você vai falar, não, mas eu quero que o garçom José venha me servir. Fala, o garçom José morreu faz uma semana, e você não falou de Jesus para ele. Aí você fala, eu amo a Deus, eu amo a Jesus. Talvez você não sabe nem o nome de todos os porteiros lá que trabalham lá no seu prédio. Você conhece só alguns, 2 ou 3, mas trabalha um grupo grande lá fazendo escala lá e você não sabe quem são eles. Você fala que ama Jesus e que quer educar os seus filhos no caminho do Senhor, mas você não vem na igreja, não traz seus filhos. Seus filhos não sabem nada. Não tem amiguinhos aqui na classinha da igreja, ele não tem amiguinhos aqui. Ele tem amiguinhos lá na escola dele, lá no jardim da infância onde ele está, ele tem um monte de amiguinhos. Mas aqui na igreja não tem amiguinhos.
porque você não traz ele. Você teve um encontro com Jesus de Nazaré? Querido Deus, em nome de Jesus, sonda o nosso coração. Ó Deus, por favor, Senhor, que o Espírito do Senhor nos incomode a tal ponto que nós não sejamos mais do mesmo jeito. Muda aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. Toca no nosso coração, Senhor, transforma a nossa vida, por favor. Mas as pessoas precisam conhecer a Jesus Cristo. As pessoas precisam ouvir falar de Jesus Cristo. As pessoas precisam ouvir falar das maravilhas de Jesus Cristo. E é através da minha vida que elas vão ouvir falar. Por isso, querido Deus, toca na minha vida em nome de Jesus. Amém.